A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma meditação. Eu acabei de ouvir o livro de Ruth, e que livro tremendo, não é? Eu me recordei de Provérbios 14:12, que diz: há caminho que para o homem são caminhos direitos, mas o fim dele são caminhos de morte. Meditando no livro de Ruth, nós podemos ver o que uma decisão sem a direção do Senhor pode causar ao ser humano. O quanto essa decisão pode ser prejudicial. O esposo de Ruth, ou melhor, de Noemi, resolveu sair da terra do pão. Olha que coincidência, né? E que ironia. Ele saiu da terra do pão porque não tinha pão e foi para a terra de Moabe, terra que não pertencia ao povo de Israel. Ele foi atrás de pão, ele foi atrás de vida, mas o que ele encontrou foi morte. Morte para ele e morte para seus filhos, deixando sua esposa Noemi desamparada juntamente com suas noras. A gente vai ver que o início da história de Noemi foi o início de derrota, de morte, tristeza e angústia. Mas Deus é tão misericordioso que no meio da história, mesmo com o homem tomando decisões sem a direção dele, o Senhor ainda usa do caos para fazer um lugar de milagre. E o Senhor usou o caos que Noemi estava vivendo, a terra do caos, para transformar no grande milagre dela. Aquela que ninguém dava nada, aquela que estava desamparada, agora decide voltar para os caminhos do Senhor, talvez os caminhos que ela nunca deveria ter saído. Mas eu acredito que não foi uma decisão dela. Agora ela volta para a terra do pão. E lá o Senhor começa a mudar o cativeiro dela. Elas se humilham. Ruth se humilha. Começa a trabalhar, a buscar o seu pão, mas agora no lugar certo. E Deus prepara para ela um resgatador. E aquela mulher que era viúva, estava longe da sua família, tinha largado o seu povo, a sua terra, porque conheceu o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Agora Deus começa a traçar para ela uma linda história. E de estrangeira, viúva, abandonada, agora Ruth, ela entra na genealogia nada mais, nada menos do que do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela gera uma criança chamada Obed, uma criança gerada numa terra de esperança. E Obed gera Davi, que tem os seus filhos, até chegar no nosso Senhor Jesus. É assim que o Senhor faz. Ele permite a gente até tomar decisões sem a direção dele. Mas quando a gente se humilha e volta atrás, e volta para a terra do pão, para onde nós nunca deveríamos ter saído, ele começa a reescrever a nossa história. E a história que começou com uma história de destruição, uma história de falta de pão, uma história de morte, tem um final feliz, porque passa a ser uma história de vitória. É assim que Deus tem para mim e para você. Não importa o cenário que estamos vivendo, se nós estivermos onde Ele quer que nós estejamos, mesmo que falte pão, mesmo que na terra em que Ele quer que nós estejamos seja uma terra que a princípio
parece que vamos passar muitas dificuldades. O importante é entendermos que na abundância ou na escassez, se nós estivermos no centro da vontade do Senhor, na terra do Senhor, não tem como dar errado. Volte para a terra do pão. Volte para a terra onde tem o Senhor Jesus, porque Ele é o pão vivo. E com Ele nós podemos saltar muralhas. Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.